Bom, falamos nas aulas passadas sobre a fome emocional, mas você sabia que isso pode te colocar em um ciclo infinito, que a gente chama de looping, se você não conseguir fazer esse corte, se você não conseguir identificar essa fome emocional? Eu vou te explicar um pouquinho como isso funciona e como sair desse ciclo. Você já percebeu que, por exemplo, à noite, geralmente, a gente tem mais vontade de comer coisas gostosas? Porque a gente teve um dia cansativo, um trabalho exaustivo, o chefe enchendo o saco, o marido que fica reclamando. Então, geralmente, a gente chega um pouquinho esgotado no final do dia. E isso nos leva, muitas das vezes, a buscar um alimento mais palatável. Ou então, no final de semana, passei uma semana tumultuada, cansativa, trabalhei pra caramba, e o final de semana ele entra como momento de relaxar. E geralmente esse momento está atrelado a comer alguma coisa gostosa, confortável. E isso pode estar sendo um ciclo na tua vida. Vou te explicar por quê. O ciclo do comer emocional, esse looping que eu tô falando, ele é um padrão inconsciente, onde você usa ele para lidar com as dificuldades ou com as emoções difíceis aí do teu dia, sem olhar de fato para a raiz do problema. Então, às vezes, é muito mais fácil eu, no final do dia, comer uma coisinha gostosa para me sentir bem, do que eu precisar, sei lá, fazer as pazes com o meu esposo, ou pedir desculpa, ou ter uma conversa difícil com ele, ou daqui a pouco é muito mais fácil eu no final do dia suprir com comida do que eu chegar para o meu chefe e falar que eu tô sobrecarregada. Então são coisas que a gente utiliza a comida como resolução, mas não necessariamente isso vai resolver. Lembra que eu falei que o nosso cérebro, quando ele busca um alimento específico, ele também está buscando prazer? E é isso que acontece, você joga uma dopamina pro teu corpo e ele vai se sentir bem. Só que esse se sentir bem, ele é extremamente momentâneo. Então ele vai momentaneamente resolver, mas depois isso tudo volta novamente. E aí por isso que é um ciclo, porque você não tá bem por alguma questão pessoal, aí você vai comer pra sanar tudo isso. Mas isso é momentâneo que vai resolver, não vai resolver a raiz. Então, eu vou aonde? Eu volto pro meu desconforto. Esse desconforto me leva a buscar a comida. Volto pro desconforto. Então, eu vou ficar em um ciclo infinito, em um looping infinito com a minha fome emocional. Geralmente, quando a gente tá nesse loop, a gente não tem consciência, a gente não percebe os nossos excessos. Então, geralmente aqui moram os episódios compulsivos que a gente chama, os episódios de exageros. Onde eu busco esse prazer momentâneo e aí eu vou comer um pedaço de chocolate, mas quando eu percebo eu comi uma barra de chocolate. Vou comer uma bolacha, mas quando eu vejo eu comi um pacote de bolacha. Por quê? Porque como eu falei, o prazer ele é momentâneo e ele não resolve o problema. Então quanto mais eu como, mais prazer eu gero, mais eu me sinto bem. Então é como se eu tivesse dificuldade em controlar quantidades. Porque não é só a vontade de comer um pedaço de chocolate, é uma vontade de suprir a minha dificuldade emocional. E às vezes eu preciso de muito para me sentir bem. Então é aí que moram, esses episódios de descontroles que muitas vezes acontecem na nossa alimentação. Então agora você já entendeu um pouquinho de como funciona esse ciclo e esse looping do comer emocional. Eu quero te passar uma estratégia bem simples, que são os 5 Cs, que a gente chama, para que você possa aplicar no teu dia a dia e sair, quebrar esse ciclo, esse looping que pode ser que você esteja vivendo hoje. Então o primeiro C que a gente vai falar é a consciência. Aquilo que também trouxe na aula anterior, da gente se questionar. A nossa consciência, ela só é ativada quando a gente se questiona. Então eu quero que vocês comecem a se questionar. Quando vocês estiverem lá no final do dia buscando por um docinho ou por algum alimento específico, se questione. Poxa, eu tô com fome mesmo? Isso vai gerar consciência. E esse é o primeiro pilar para você sair desse looping e dessa necessidade da comida ser uma válvula de escape para você. Se você ter a consciência, você diminui o primeiro impacto, que é o comer por impulso, no automático. Então, independente se você for comer ou não, você vai estar consciente. Então, já é uma tomada de decisão e não mais um comportamento automático. O segundo C é cuidar das tuas emoções. Então, vez ou outra, é natural que a gente lide com sentimentos ruins. Nem sempre a gente vai estar 100%. Então, às vezes, a gente vai estar cansado mesmo, a gente vai estar estressado mesmo, a gente vai estar triste, a gente vai ter tido um dia difícil, cansativo, enfim. Isso é normal pra mim, pra ti, pra qualquer pessoa. Então, às vezes, a gente tem que abraçar o nosso sentimento e entender que hoje eu vou entender que eu não estou bem, que eu tô triste mesmo. E eu vou tentar buscar estratégias que me tragam bem-estar além da comida. Então, ou eu vou dormir mais cedo,
Ou hoje, poxa, eu não tô tão legal, vou colocar um filme que eu gosto. Hoje eu não tô tão legal, vou colocar uma música alta, vou tomar um banho demorado. Enfim, você precisa entender o que faz sentido pra ti, mas você precisa ampliar o teu leque de prazer para os dias que você não se sente bem, porque isso é normal e vai acontecer pra sempre na tua vida. É natural que a gente tenha dias não tão bem assim. Então, é isso que eu gostaria que vocês sentissem vivendo, né, e cuidando da emoção de vocês. E o terceiro C é o comer com presença, né? Então, tu precisa comer com presença de fato, né? No sentido de você se sentir presente naquele momento. Você sair daquele automático. Então, se de fato você quer comer o docinho do teu final do dia, tá tudo bem. Desde que você saboreie, desde que seja algo controlado, desde que seja algo que você esteja escolhendo comer esse doce, né? Então, a presença, você comer com atenção plena, como a gente chama, é crucial para que você saia desse ciclo de culpa, de se sentir culpada após um comer, de se sentir culpada após sair do teu plano alimentar, né? Vez ou outra a gente pode ter esses momentos, desde que ele seja pensado, desde que ele seja programado e que você não se sinta culpada por estar vivendo isso. Então tente aplicar esses 3C aí no momento que você perceber que tu tá, né, nesse contexto emocional, que você tá nesse looping, nesse buscar a comida por um conforto, e depois me conta lá na minha rede social se você conseguiu ou não aplicar isso na tua rotina.